gente ter pronto. Então, boa tarde, pessoal. Para mim é muito legal contar com essa parceria do Sindimilho, né, que sempre foi super engajado, né, sempre desde as tratativas com a Ana Paula lá do começo, sempre acreditou muito no projeto que é desenvolvido, acredita muito na necessidade das empresas cumprirem essa coisa que é uma responsabilidade e é uma legislação, né, tem tanta coisa envolvida, uma exigência cada vez maior. Então é muito bom contar com esse suporte de vocês e dar também um suporte aí técnico para vocês nesse assunto. E fico feliz de vocês terem aceitado o convite, né, da gente montar esse webinar, que a ideia na verdade expor um pouco, né, conceitos de logística reversa, condições da cadeia de reciclagem, coisas genéricas, falar um pouco da questão da legislação, né, de fiscalização sobre o tema em São Paulo, em todo o Brasil, né, falar a questão de consumidores, né, vários pontos que o que é muito interessante é que esse tema de logística reversa e reciclagem envolve uma série de agentes, né, muita coisa a ser tratada e é muito pouco conhecida, divulgada. Então a ideia é a gente poder expor um pouquinho para todo mundo. E inclusive eu acabo aprendendo muito em todos esses webinars, tem sempre muitas perguntas importantes, né, questionamentos que a gente tem que se provar mesmo. Então, Mariana, se você quiser falar um pouquinho, Ana Paula também, antes da gente iniciar. Claro. Não, enfim, a disponibilidade para esclarecer todas as informações relacionadas a esse assunto, porque realmente nós da indústria acabamos, né, estamos sempre muito envolvidos no nosso dia a dia, e aí aparecem as legislações e a gente não sabe nem por onde começar. Então, acho que vai ser muito bom para a gente poder aprender de uma forma didática. E eu já sou, né, a minha indústria já usa o Eu Reciclo, acho que há 2 ou 3 anos, e eu conheço muito pouco ainda, então acho que vai ser bem interessante. Com relação às empresas, realmente, como elas têm uma demanda muito grande de muitas tarefas, elas deixam a logística reversa por assim, mais assim, como eu posso dizer, assim, mais para lá, né? Não se preocupa tanto com relação a isso. É uma conscientização que deve ser feita aos poucos, realmente, porque eles já se preocupam com relação aos custos e algo assim primordial, né? Porque além da gente estar fazendo essa parte de logística reversa, a gente também está ajudando os catadores, que são pessoas que realmente precisam de uma oportunidade para estar ali trabalhando de uma forma mais organizada e muito mais segura também, né? Porque às vezes você vê eles de uma forma tão tão rudimentar, né? Da gente ver eles nas ruas e não se protegendo de doenças também e outras coisas que podem acontecer com eles. E fazendo tudo de uma forma legalizada, organizada, eles também vão estar mais seguros, vão estar trabalhando, se sentindo melhor, de uma forma assim, mais gratificante para eles também. É um grande incentivo, acredito, também para eles, né? E a indústria precisa realmente ter mais incentivo, prestar mais atenção sobre esse outro lado, né? Que vai estar ajudando não só eles a cumprirem aquilo que a lei determina, mas também deles estarem ajudando ao próximo, que é uma nova vida que eles vão estar adquirindo, as pessoas que trabalham com a reciclagem. Legal, obrigado, gente, pela introdução. Eu acho que é justamente isso. A Ana Paula já vem engajada há algum tempo, entendendo cada vez mais. Ela sabe que, né, mesmo que não é um assunto trivial, que a gente tem pouca informação, então a gente vai aprendendo aí no longo prazo mesmo. E eu mesmo, né, sou especialista no assunto, mas cada dia a gente vai aprendendo mais coisas e se aprofundando ainda mais, né? Então eu queria, assim, vou tentar ser bem objetivo, né? Eu acho que um primeiro ponto importante é esclarecer o que é o assunto, conceituar, né? Eu acho que é fundamental, porque ainda há muitas dúvidas sobre a logística reversa, a reciclagem. Então, o que é o conceito, né, da logística reversa? Logística reversa era uma das atividades fundamentais para a promoção de uma economia circular, né? Então a gente fala que a gente vive numa economia linear,
onde a gente extrai recursos naturais, a gente usa e depois joga fora. Não tem para onde jogar fora, né? Como se a gente descartasse, né? E não utiliza mais. Então, a gente, falando de forma muito simplificada, e aí uma economia circular é onde a gente reaproveita ao máximo todos os recursos, né? Maximiza, tem menor necessidade de extrair novos recursos, que a gente sabe tudo é finito, né? Então, é tentar recuperar, aproveitar e, em algum nível, reciclar, né? Fazer sempre o melhor possível, gerar os ciclos aqui na Terra de tudo, de energia, de água. A gente está falando não só de resíduos, né? Como um todo. Isso seria muito importante, né? Então, a logística reversa é uma das atividades e a reciclagem é uma outra atividade, né? Elas se complementam, mas são atividades diferentes. O que é o conceito de logística reversa? É você recuperar, né? Quando a gente está falando de logística reversa de embalagem, então seria você recuperar a embalagem que foi vendida junto com produtos, né? Então a logística reversa ela só faz sentido para embalagens que são pós-consumo, aquelas embalagens que as empresas, as indústrias perdem a gerência, né? A partir do momento que sai da fábrica, você não sabe o que vai acontecer com elas. Então, a logística reversa seria você recuperar isso, trazer de volta para a sua fábrica e dar uma destinação adequada, que seja mandar para uma cooperativa, um catador buscar, mas garantir que o que for reciclável possa ser encaminhado para reciclagem, né? Que aí seria uma outra etapa. Então, a logística reversa é uma etapa e a reciclagem é uma outra etapa. Então, dado isso, né? Aí fala, por que é responsabilidade das empresas a logística reversa em si? Cara, saiu da minha fábrica, o que eu tenho com isso? Né? O consumidor que tem que ir lá separar e tudo mais. Não é bem assim. Eu faço sempre uma analogia muito com a gente como consumidor também. Né? A gente como consumidor, a gente fica muito tranquilo de só separar ali os resíduos na nossa casa, separar o que é reciclável e o que não é. Falar, olha, fiz minha parte, seja o que Deus quiser. Né? Tomara que isso seja reciclado. E não é o suficiente, né? Na nossa casa a gente tem que... Não vai adiantar você separar se vier um caminhão juntar tudo e mandar para o aterro. Você teve um trabalho em vão. E a gente não quer pensar nisso. A gente fica com a cabeça tranquila porque a gente já separou e fez a parte. No fundo, a gente tem que investigar, né? Se realmente o condomínio passa algum tipo de coleta, se tem catador, tem cooperativa, se aquilo está sendo encaminhado para reciclagem. Porque se não tiver, é um trabalho completamente em vão. E é a mesma coisa para as empresas. As empresas elas ficam tranquilas quando elas utilizam a melhor tecnologia, isso é fundamental, tá? Não estou falando que não é fundamental, as maiores tecnologias para utilizar cada vez mais embalagens recicláveis, né? Com maior potencial de reciclagem. É muito importante a gente entender a diferença de reciclável e reciclador. Parece óbvio, mas é porque tudo que a gente vê um monte de embalagem lá com um símbolozinho reciclável, aí vê se tem um número lá 5, 4, 3, que ninguém sabe o que é direito, só especialistas no assunto sabem que é o potencial ali de reciclagem. E aí a gente fica com consciência tranquila. Não, isso aqui com certeza vai ser reciclado depois. E no fundo não é, né? É essencial que as indústrias se preocupem em vender produtos com embalagens cada vez mais recicláveis, mas não vai adiantar nada se essa embalagem for parar no aterro. Ela é tão prejudicial como uma embalagem que não é reciclável, sabe? Não vai adiantar absolutamente nada. Então a indústria ela tem que garantir que depois que o consumidor usa, isso está sendo destinado para reciclagem também. É responsabilidade de todas as indústrias, isso é muito, muito claro. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. A gente fala em economia circular, a gente fala de cadeia de reciclagem. Cadeia porque você tem circular, né? Se houver qualquer curto-circuito nessa cadeia, a coisa não funciona. Né? Então, o curto-circuito pode ser em várias coisas. Pode ser em a gente não usar a embalagem reciclável, porque aí não permite que vá para a reciclagem mesmo. Pode ser não existir coleta seletiva, porque todo o material pode ir para o aterro. Pode ser problemas de mercado, o mercado não absorver, o fabricante de embalagem não comprar, né, material reciclado para compor essa nova embalagem, porque não tem mercado para isso, porque, né, as empresas, as marcas não querem comprar uma embalagem um pouquinho mais cara, que tem um maior potencial de reciclagem. Então, qualquer curto-circuito que tiver nessa cadeia torna ela inviável, né? Então, o cenário que a gente tem no Brasil é de 3 a 5% de reciclagem do total, que é potencialmente reciclável. E isso eu falo do que é pós-consumo, né? Do que as indústrias perdem o rastreamento. Tudo que para na indústria, né? Se vende insumo, qualquer embalagem do escritório e tal, fica fácil de você gerenciar e enviar. Você já tem a obrigação de fazer isso. Mas a embalagem que vai junto com produtos para o consumidor, é essa que a gente está falando que é reciclado só 3 a 5%. E a gente fala que a latinha é reciclada quase 100% no Brasil. É impressionante, realmente só que a latinha representa muito pouco do total.
A gente tem um plástico, papelão, um monte de coisa, né? Então mas tem outros tipos de metais e alumínios, então mesmo ela sendo quase 100%, o nosso percentual geral de reciclagem é 3%, é uma vergonha, assim, sabe? É E ele já está pequeno, assim não? há 10 anos, é muito pequeno, já está assim há 10 anos, desde a política nacional foi criada em 2010 e as coisas não mudaram. E qual é o grande gargalo que a gente vê? É principalmente nessa etapa de separação de materiais, né? Então é muito importante a gente entender que nada vai direto para a reciclagem, né? Quando tem uma coleta, se não passar por uma etapa de triagem de materiais, porque apesar da gente separar, a gente não separa o suficiente, né? A gente lava uma coisinha aqui, não sei o quê, mas ainda tem uma separação maior e eles que vão identificar o que tem valor de mercado ou não. A gente não sabe exatamente tudo que tem valor de mercado. Então, se não passar por uma triagem, ela não vai chegar até a reciclagem. E o que acontece é que a etapa de triagem é feita aí por catadores, cooperativas e você também tem algumas empresas, né? É só o formato de trabalho que fazem a triagem. Só que ela não é uma atividade economicamente viável. Ela não se paga, porque eles só recebem pelo material que eles estão vendendo. E recebem muito pouco, né? Não tem um mercado bem fechado para isso, né? Um mercado que se paga. Então, se não acontece a triagem, não acontece o ciclo. A cadeia de reciclagem ela não funciona. Então, esse é o maior problema que a gente tem aqui. Então, a gente foi criado, né? A gente surgiu aí para tentar atender a questão da reciclagem, para fazer um rastreamento, para trazer mais transparência. O que acontece com a reciclagem no Brasil que ninguém sabe direito? A gente tem um monte de informações desencontradas, muita informalidade, né? A gente tem muita gente tapando, manipulando algumas coisas. Tem máfias, a gente ouve falar em máfias da reciclagem, né? Na verdade, coleta em municípios. O próprio Rio de Janeiro, super complicado essa questão, né? Muitas vezes a coleta ela é estimulada a mandar para um aterro. Os caras recebem por tonelada que é colocado no aterro, não que é mandado para uma cooperativa. São inúmeras dificuldades que existem, dificuldades fiscais, né, que o material reciclado ele é tributado novamente no processo e fica muito mais caro. E a gente vê aí agora com o petróleo preço super baixo, né? Você vai imaginar, vou fazer uma embalagem com plástico novo ou vou comprar um plástico reciclado? Se for baseado em custo, nunca vai comprar. Se não tiver incentivos fiscais de governo, um monte de coisa, não vai fazer sentido, né? Então são diversos entraves e aí, na verdade, a gente precisa de muita coisa, né? Fala assim, a gente não tem uma solução. Fala assim, o problema é o governo. Ah, não, o problema é só a empresa que não faz nada. O problema é de todo mundo, a responsabilidade de todos, né? Então, o governo ele tem sim coisas para fazer. O governo ele precisa criar legislações, ele precisa fiscalizar essa questão, ele precisa criar incentivos fiscais, um monte de coisa. Mas a gente, como consumidor, tem um monte de coisa para fazer e de cobrar empresas também. As empresas têm um monte de coisa para fazer, então é um trabalho em conjunto. Isso é o que a política nacional estabelece em 2010. É uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de alguns produtos e da questão das embalagens, né? Então, isso tem que ficar claro para todo mundo. Não é responsabilidade de um ou outro. Todos precisamos trabalhar junto para isso acontecer, senão não vai acontecer, né? Se uma empresa fala assim, não, mas eu não fui fiscalizado, eu não preciso fazer enquanto eu não for fiscalizado. É esse tipo de pensamento que a gente não pode ter, né? A gente tem que pensar com a coletividade, em forma de colaboração. Cada um tem que fazer um pouquinho, né? Então, e aí fica assim, não, muita empresa fala o consumidor que tem que exigir de mim, e o consumidor não está exigindo. Não é só isso, não é uma via de mão única, né? Na verdade, a empresa precisa estimular a educação ambiental do consumidor também, e vai fazer aquele consumidor fidelizar ele. É um processo contínuo ali, é todo mundo trabalhando junto, né? E se a gente fica nesse pensamento de não for ser fiscalizado, a coisa não acontece. A responsabilidade ela é muito clara e ela existe para todo mundo. E aí, entrando um pouquinho nessa questão da responsabilidade e de legislação, né? Então a gente já tem leis no Brasil muito robustas até. Então a gente começou com a política nacional em 2010, estabelecendo essa responsabilidade compartilhada e inserindo a questão da logística reversa pelo setor produtivo, a necessidade da logística reversa pelo setor produtivo. E, na verdade, a gente já vê que tem uma série de regulamentações estaduais importantes, né? A principal delas hoje é a de São Paulo, que inclusive vincula a renovação de licença de operação. Isso é muito, muito sério, né? Então, se você não conseguir atingir a meta que é estabelecida, em São Paulo, que é 22% da logística reversa, do total de embalagens que é vendidas no estado, você não pode renovar a licença hoje, né? Então, isso aí você vê Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro já criando legislações estaduais também. E
A gente viu já também que houve um decreto, um adendo à política nacional, esclarecendo a questão que independe do tamanho da empresa. Na verdade, né, alguns acham, não, só quem gera muito que precisa fazer. Eu não sei de onde vem esse pensamento, né? Por que quem gera muito precisa e quem gera pouco não precisa? Que cada um tem que fazer proporcional ao que está gerando, né? Acho que esse é o ponto, né? E a gente tem que trazer soluções para que todo mundo possa fazer e ser viável. É claro, ninguém quer que uma empresa tenha mais custo, né? Às vezes algumas empresas falam assim, então o governo veio com isso para eu ter mais uma coisa para pagar, né? Eu já pago isso e aquilo. Não é esse o ponto, né? Não é essa a questão. Muitas empresas falam isso mesmo. Pois é, falar, ainda vem o governo cobrando taxa, e aí eu venho mostrar justamente que é o oposto disso, né? O programa que a gente promove e tudo mais é justamente para não ter uma taxa do governo, para ser uma coisa de mercado e que seja viável para todos, mas todos colaborando. Né? A gente está numa economia colaborativa agora, se a gente não entender isso agora, não vai entender nunca. Então, existem essas legislações muito claras, a política nacional ela estabelece essa responsabilidade de 22% do total de embalagens que são vendidas a nível Brasil, com produtos, embalagens pós-consumo, a empresa precisa garantir a logística reversa. Né? Que seria, o que é logística reversa pura, como eu falei? Seria pegar e recuperar essa embalagem. Mas você pensa, como que a empresa vai recuperar essa embalagem? Né? Como é que eu vou passar na casa de cada um e buscar? É completamente inviável. Por isso existem programas alternativos de compensação. E um desses programas é o que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Só falando um pouquinho da fiscalização, né? Que muita gente fala, ainda não fui fiscalizado, será que pegou, se não pegou? Isso não pode haver dúvidas, tá? Todas as empresas hoje que não estão fazendo nada sobre a logística reversa de embalagem, nos estados onde elas estão vendendo, elas estão expostas juridicamente. Todas as empresas estão expostas. Qualquer Ministério Público de qualquer estado, ele tem instrumento suficiente para cobrar as empresas sobre isso. Aí eu vou dar um exemplo prático. No Mato Grosso do Sul, lá em 2017, não existia uma regulamentação estadual bem definida. E, do nada, né, segundo o que as empresas falaram, apesar de já existir uma regulamentação federal, falando que tinha que ser feito a nível federal, do nada o MP resolveu judicializar mais de 2.000 empresas. Né? E isso causou um alvoroço tremendo, e todo mundo se sentindo injustiçado, um monte de coisa, apesar de já ter uma legislação muito clara sobre isso, a nível nacional. Então, eles se basearam na Lei 9177, que é o decreto, na verdade, na Política Nacional de 2010 e nesse decreto de 2017, que estabelece a isonomia nessas ações de logística reversa, independente do tamanho da empresa. Então, ou seja, a partir daquele momento, todas as empresas deveriam fazer logística reversa de 22% do total a nível Brasil. Então, isso tem que ficar muito, muito claro. Então, eles judicializaram as empresas estão com problema até hoje, se defendendo, um monte de coisa desesperadas. Né? E todo mundo achou que foi do nada. Então, foi só um dos avisos. Né? São Paulo, em vez de São Paulo, o MP, ele promover isso também direto nas empresas, ele fez de uma forma diferente. Ele foi em cima da CETESB e falou, CETESB, eu queria que você aplicasse a questão da política nacional no seu estado. O que você está fazendo até agora aí? Como é que você está cobrando isso? É o estado que mais gera embalagem no Brasil e tal. E aí foi aí que a Secretaria e a CETESB criaram essa regulamentação vinculando a licença de operação e criaram uma regulamentação estadual específica e estão fiscalizando mesmo. A CETESB fiscalizou mais de 300 empresas, tomaram notificação só no ano passado, de todos os tamanhos, não foram só empresas grandes. Tá? Então a gente vê que a coisa está acontecendo. Então, se do nada, em Minas Gerais, o MP resolve multar todo mundo, isso pode acontecer, ele tem instrumento para fazer isso, ou qualquer outro estado. A gente já vê ações civis no Paraná, no Rio Grande do Sul, a gente vê cobranças, o Ceará se movimentando muito sobre isso agora também, Espírito Santo. Então, tem que ficar muito claro para todo mundo que quem não está fazendo nada está exposto juridicamente. Se vai ser esse ano, se vai ser, não sei, não faço ideia, mas é uma responsabilidade clara em legislação. Tá? Então, esse é um ponto. Agora vamos entrar um pouco em o que as empresas podem fazer, então, né? Cara, então, se realmente é tão sério, né? O que as empresas podem fazer? E aí é importante dizer que são todos os segmentos, não é um segmento específico. Todo segmento que gera embalagem com produto. Então, a gente tem associações com a gente, associações de brinquedos, associações gráficas, associações de calçados, de roupa. Qualquer segmento, mas principalmente segmentos de alimentação, porque 70% das embalagens são geradas no segmento de alimentos. É por isso, então acaba ficando muito em foco. Então, quem é no setor de alimentos precisa
é muito importante que faça, que tome essa responsabilidade. Então, o que as empresas podem fazer, né? Eu já falei que a logística reversa própria, se alguém quiser, pode fazer, mas assim, é muito, muito caro, não faz o menor sentido, né? Você catar na casa das pessoas cada coisa. Então, existem programas, por exemplo, de você implementar pontos de entrega voluntária para o consumidor devolver, que nem a gente vê em alguns mercados. Existem outros programas de educação ambiental, existem programas de montagem de infraestrutura onde não existe. Muita coisa boa, muita coisa não tão boa, mas existem várias formas de compensação. O formato que a gente utiliza da Eu Reciclo é um formato de compensação baseado no conceito de crédito de reciclagem. Para quem é familiarizado, é parecido com o crédito de carbono. É uma compensação ambiental. Então, no fundo, o que acontece? A gente tem duas atividades acontecendo. Elas não estão em paralelo, elas são complementares. A gente tem as empresas aqui vendendo produtos em embalagem, né? Depois que esses produtos vão para o consumidor pode separar ou não e tal, tem a coleta, e aí pode chegar uma cooperativa, né? Que eu tinha explicado, de triagem. Pode ou não chegar nela. Eles estão fazendo o trabalho deles aqui, as empresas estão fazendo o trabalho delas aqui. Pode ou não se encontrar isso, né? E aí qual é a questão? O trabalho que as empresas têm a responsabilidade pela logística reversa, só que elas não podem ir buscar. Não faz sentido, não é economicamente viável para elas. E o pessoal das cooperativas e catadores já está exercendo esse trabalho, só que eles não são remunerados o suficiente. Eles recebem muito pouco pelos materiais. Por isso que eu falei que não faz sentido para eles hoje materiais. Ninguém quer abrir uma empresa de triagem porque ela não é rentável, né? Então, o que a gente fez? A gente uniu essas pontas. Você tem alguém precisando de um serviço aqui e alguém fazendo esse serviço aqui. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente conecta esses dois trabalhos. Então, a empresa ela vai pagar, ela vai remunerar esses agentes que já estão reciclando. É isso que ela vai fazer, né? E aí, essa remuneração é o quê? Esses agentes que estão reciclando, eles vão comprovar que a empresa está fazendo esse investimento e vão comprovar que eles estão reciclando uma quantidade equivalente ao que foi gerado pela empresa. Esse é o ponto. Eles não têm como garantir que eles vão estar recuperando embalagens exatamente daquela marca. Mas eles têm como garantir que eles estão recuperando embalagens do mesmo tipo de material. Então, basicamente, se uma empresa fala para mim, olha, Lucas, eu gerei no ano passado 100 toneladas de plástico. Como é que eu vou recuperar, né? A minha meta que é 22%, que seria 22 toneladas de plástico. Você não precisa recuperar. Você pode pagar esse crédito de reciclagem, né? Que vai ser enviado para essa cooperativa. E a gente vai pegar dessa cooperativa uma comprovação que aquela quantidade, que aquelas 22 toneladas de plástico foram recicladas. A mesma quantidade do mesmo material, mas não necessariamente da mesma marca. Então, é uma equivalência. E qual é o objetivo disso tudo? Por que isso é efetivo? Por quê? Porque esse cara que não a atividade dele que não se paga, né, a partir do momento que ele reciclou ou mandou para reciclagem 22 toneladas de plástico, quando ele emitir esse crédito de reciclagem e a empresa pagar esse crédito, ela vai receber um adicional, ela vai receber um pouco a mais do que ela já tinha recebido por aquele processo. Então, essa remuneração é para fomentar a atividade de triagem. É para tornar ela economicamente viável, é para eles aumentarem a capacidade deles de reciclagem e se reciclarem cada vez mais. Então, assim, eu sei que isso gera um monte de dúvida, por favor, fiquem à vontade, se quiserem perguntar agora, se quiserem deixar para o final. Mariana, fica à vontade para interagir, tá? Eu vou sair falando um monte de coisa aqui. Não, vou deixar para fazer as perguntas. Eu tenho uma dúvida, desculpa. Isso que é indústria 4.0? Oi? Isso que é indústria 4.0? Se isso que é a indústria 4.0? Isso, que você fez você industrializou um alimento, depois você tem embalagem, faz todo aquele ciclo, é mais ou menos isso? Na realidade, você promover uma economia circular. Isso é uma das etapas, né? O que eu estou falando. Em teoria, essa atividade de triagem, ela deveria acontecer normalmente. O problema é como ela não é viável, a gente não manda para reciclagem o suficiente. Então, o que a gente faz é pegar investimentos das empresas que deveriam recuperar essa embalagem elas próprias, só que não faz sentido fazer ela fomentar uma cadeia que existe para a coisa toda rodar e funcionar. Então, a gente tem duas coisas, alguém gerando uma externalidade negativa e uma externalidade positiva.
A empresa gera a embalagem e precisa recuperar e não consegue. Esses caras, eles estão reciclando e não recebem o suficiente. A gente só faz essa conexão Essa para a coisa ligação. rodar, entendeu? Então, tem a ver com isso, entendeu? Não é só isso, né? Tem a ver, é a questão de você de criar os ciclos, fazer os sistemas funcionarem como um todo, né? Então, é o papel da indústria, ela não pode recuperar, ela fomentar a atividade para que aquilo ali aconteça e a gente garanta que mais material está sendo encaminhado para reciclagem, para a natureza, a sua marca ou é outra marca, a gente tem que garantir que o máximo possível, maximizar, sabe? Quando a gente maximiza a reciclagem, que menos tem benefício disso tudo acontecer, sabe? Então, tá me ouvindo, Ana? Alô? Oi, Tá me ouvindo? agora sim, mas ficou bem quebrada a mensagem. Desculpa, não sei o que aconteceu, a internet parece estar boa aqui. Bom, Acontece. Tem uma pergunta. Fala, Mariana, por favor. Como vocês escolhem as cooperativas? Excelente pergunta, maravilhosa pergunta. Qual é o trabalho da Eu Reciclo? Eu falei que é só conectar aqui, né? Mas na verdade é muito mais do que isso, né? O nosso principal trabalho é de rastreamento, né? Rastreamento da cadeia. Então, o que a gente faz? A gente tem um processo muito firme de homologação e auditoria desses operadores e das cooperativas de triagem. Tá? Então, a gente precisa garantir que eles tenham condições mínimas necessárias para atender. A gente não pode incentivar um modelo de trabalho que tem algum tipo análogo à escravidão, que, por exemplo, tem alguém fumando e não tem a licença de bombeiro. Então, a gente precisa fazer esse trabalho muito sério, né, de homologação desses agentes, né? Não é para excluir ninguém, é só para garantir realmente aquelas condições básicas. Se alguma cooperativa ela não atende aqueles requisitos, que são vários que a gente precisa, a gente mostra para elas qual o caminho que elas precisam atender para que elas terem esse incentivo a mais, que são os créditos, para elas terem essa remuneração adicional com a atividade que elas exercem, tornando a atividade mais viável, entendeu? Então, a gente faz um rastreamento com eles para garantir que as embalagens que chegam lá são pós-consumo mesmo. Tudo que é embalagem pós-industrial, que eles recebem de indústria, não é validado como um crédito de reciclagem. A gente tem um controle muito forte disso. E a gente tem um controle muito forte de para quem está indo, né? Qual o reciclador que está recebendo. Porque a partir do momento que eles conseguiram separar, naquele exemplo que eu dei, 22 toneladas de plástico, e viram um mercado, né, para isso, ou seja, algum reciclador, né, viu o potencial, tinha um fabricante de embalagem para vender aquilo ali, a gente tem que garantir se esse reciclador realmente trabalha com plástico, se ele também está em dia com as obrigações dele, né? Então, é o mínimo que a gente faz, é todo esse processo de auditoria, homologação e o lastro que eu falei, né? Que a gente vai aqui, ó, a gente vai garantir que essa cooperativa está reciclando o que ela falou e vai vincular isso aqui à empresa, falando, ó, a empresa garantiu que essa quantidade foi reciclada por alguém, né? Então, qual é essa garantia? É a nota fiscal de venda dessa cooperativa de triagem para o reciclador final. Então, é essa nota que vai ter lá quantas toneladas foram, de qual material, qual é o emissor, qual é o receptor, qual é a data. Essa nota, a gente tem uma tecnologia muito forte própria de validação de notas. Talvez uma das maiores tecnologias do mundo para rastreamento da cadeia de reciclagem. Até hoje, já ganhamos inclusive vários prêmios internacionais, um monte de coisa. Então, o objetivo é esse. É realmente garantir que aquela quantidade que eles estão falando foi reciclada por um processo validado, por uma estrutura que a gente aprova, né? Então, as empresas todas têm que ficar muito tranquilas. Para a empresa, a gente fala que é muito fácil, né? A gente criou... Você imagina, uma empresa ela vai ter uma área de logística reversa, um novo setor, né? De logística reversa, mais custo, mais coisa. Não, não precisa disso. A gente exerce todo o trabalho. A única coisa que a empresa precisa fazer é entender o quanto que ela está vendendo de embalagem ao mercado consumidor. Então, ela tem que ter um pouco esse controle. Em que estados eu estou vendendo? Quantos produtos eu estou vendendo? Qual o peso da embalagem e tal. Ela vai passar para mim, olha, eu vendi 100 toneladas de plástico no estado de São Paulo. Eu vou falar, olha, perfeitamente, a meta de São Paulo, você pode fazer 100 se você quiser. É até ótimo. Quanto mais você fizer, melhor.
Mas você tem que fazer pelo menos 22%. Então, você tem que pelo menos fazer 22 toneladas. E eu posso vincular esse crédito que essa cooperativa aqui de São Paulo gerou a você. De tudo homologado, validado. A gente é auditado também pela Ernst Young. Então, é um processo muito fechado, muito bem organizado. Tá? E a gente é uma certificadora. A Eu Reciclo é certificadora de logística reversa. Por isso, porque a gente certifica, rastreia todo esse processo e, de uma forma muito transparente, a gente apresenta o resultado. Então, a empresa ela vai ter um relatório de impacto dizendo, olha, de qual cooperativa que saiu esse crédito que ela comprou? Qual nota fiscal a gente está falando? Ela pode, inclusive, consultar a nota fiscal. Então, um objetivo muito forte é a gente trazer transparência para todo mundo ver o que está acontecendo. Ninguém quer esconder nada, né? E aí, o que é legal é que cada empresa ela vai pagar proporcional ao que ela gera. Se ela gera pouco, se ela gera 1 tonelada, ela vai pagar por quase nada, 220 quilos. É isso, cada um pode pagar proporcional ao que gera, sabe? Não existem taxas a mais, nada. Toda a remuneração ela está ali. Então, é muito economicamente viável para as empresas. Esse é o objetivo. É ser viável para as empresas e ter uma efetividade em relação a operadores. Então, a gente acompanha tudo que eles fazem. A gente vê que eles conseguem aumento de capacidade, às vezes dão um salário melhor para os cooperados. Tudo sempre esse é o objetivo, né? E o que é muito importante é que essa solução ela é validada oficialmente. Então, o Estado de São Paulo, o que acontece? A política nacional ela não definiu como ela queria que cada um fizesse. Ela jogou para o setor produtivo. Me apresenta opções aí. Ela não definiu como ela queria. E aí chegou grandes geradores e montaram lá um programa de coalizão e tal, e apresentaram e foi aprovado. Só que só grandes geradores estavam fazendo alguma coisa ali. E aí foi justamente essa lei, esse adendo de 2017, que fala, olha, não é bem assim não. Independente de ser empresa grande ou não, de estar nesse acordo setorial que o Ministério do Meio Ambiente aprovou, todo mundo tem que fazer igual. Tem que fazer 22% do total. E aí ela deixou muito na mão dos estados definir como os estados iriam cobrar. Então acabou ficando na mão do Ministério Público, dos órgãos estaduais, a cobrança e a definição de como eles querem que seja feito. O Ministério do Meio Ambiente não deu uma indicação clara. Assim. E aí o que acontece? O Estado de São Paulo, que é o maior gerador e que tem um modelo de companhia de meio ambiente do Brasil, talvez da América Latina e tudo mais, ele foi o primeiro a definir essa questão. Então ele foi e definiu a régua que ele queria. E qual é a régua? Aí você consegue ver isso na decisão de diretoria 114. Justamente, ela é uma revisão do documento inicial, que era a decisão de diretoria 076, que foi de 2018, e eles lançaram essa 114, que foi no final do ano passado. Então, ela estabelece como que as empresas têm que fazer. Então, ela fala que, preferencialmente, as empresas têm que cumprir através de um sistema coletivo, que tenha uma entidade jurídica, tenha conselho gestor, tenha reuniões, que tenha uma certificadora que atenda todos os critérios estabelecidos, que tenha uma comprovação através de notas fiscais, que é justamente o que a gente faz. Então, no estado de São Paulo, a gente, inclusive, junto com a Fiesp, a gente tem um sistema, a gente tem um termo de compromisso assinado com a CETESB. Então, a Fiesp é a coordenadora desse programa. Existem hoje, são 58 entidades de classe, incluindo o Sindimilho, que fazem parte. E a gente é a certificadora e organizadora de todo esse sistema. Então, é baseado em todo o nosso processo de homologação. A gente que fala tudo com as empresas, com associações, a gente é o suporte técnico. A gente que faz isso, promove, realmente faz o sistema acontecer, de verdade. E tendo muito apoio. As entidades têm tido papel fundamental de esclarecimento às empresas, de engajamento das empresas, mostrando a importância, trazendo soluções. Então, nada mais é do que essa questão desse sistema, é uma solução que o Sindimilho traz aos associados para cumprimento disso. E essa parceria com a Eu Reciclo é justamente isso. É importante esclarecer a todos que a associação ela não tem remuneração sobre isso nenhuma. A associação não recebe nada. Não tem nenhum acordo com a Eu Reciclo para receber percentual. É importante esclarecer essas coisas, porque fica tudo ali nas internas, a associação está ganhando porque ela trouxe Eu Reciclo e tal. Não tem absolutamente nada disso. Nem Fiesp, nem nada. Então, o objetivo da associação é esclarecer o assunto, mostrar o que é importante, indicar, olha, acho que é importante você fazer isso e trazer soluções. Então, a Eu Reciclo é uma oportunidade, e que é diferenciada por existir essa parceria, a gente fazer, e a gente consegue preços ainda mais especiais. Mas é isso.
eles não recebem nada, mesmo tendo preços especiais. Na verdade, só eu reciclo que recebe pelo trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o selo da Eu Reciclo. Certo. Tá. O que é o selo, né? Então eu fui esclarecendo aqui o assunto, termo de compromisso e tal, falando que a nossa solução é validada, né? Então, em São Paulo, que é o único que definiu o que quer, falou, cara, isso aqui vale, é exatamente isso que eu quero. Então, é 100% validada. E aí, outros estados que não falaram o que querem, é impensável achar que eles não vão aceitar essa solução, já que o estado que mais gera, o estado que foi o pioneiro em tudo, chega e dá uma indicação. Não faria muito sentido, né? Então, todos os estados até hoje que questionaram empresas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, todos aceitaram nossas soluções. Tem mais de 2.000 empresas do selo aí, que a Ana Paula está falando, mais de 2.000 empresas têm o selo e nenhuma delas teve problema até hoje de comprovação de ser multado e nem absolutamente nada. Então, quem são as empresas que têm o selo? O que quer dizer o selo, né? Para ter o selo, as empresas precisam cumprir a política nacional, que é você atender a meta de 22% de logística reversa em todos os estados onde se estão vendendo produtos, onde o produto está sendo destinado. Isso é muito importante, gente. Não importa onde a origem dele, não importa se está em São Paulo, está no Paraná. Se você está vendendo no Rio Grande do Norte, os custos são do Rio Grande do Norte. Então, o investimento tem que ser feito lá, né? Ou minimamente naquela região. Então, é o estado de destino das embalagens, tá? Então, quem tem o selo é quem atende a política nacional, atende aos 22% de logística reversa através da nossa solução de crédito de reciclagem, né? E então é justamente isso. Então, as empresas elas falam para a gente, olha, Lucas, eu vou te passar o levantamento aqui que eu fiz das minhas vendas. Então, é o seguinte, ó, no Rio Grande do Norte eu vendi 10 toneladas de plástico no ano. No Amapá eu vendi 2 toneladas. No Rio de Janeiro foram 50. Então, você vai só apresentar isso e a gente vai apresentar uma proposta para vocês de compensação ambiental. Então, o que a gente faz? A gente tem essas cooperativas e operadores homologados, como eu expliquei o processo de homologação, em vários estados. A gente está em todas as regiões, em vários estados. Tem alguns estados que a gente não conseguiu ainda aprovar alguém, muitas vezes por questões de dificuldade mesmo. A gente não tem muita reciclagem de vidro no Nordeste, né? A gente tem cooperativas muito informais em alguns estados mais para o Norte e Nordeste, então dificulta um pouco. A gente tem que ter aquela régua mínima. Mas o que a gente faz é fazer essa compensação em cada estado. Então, você disse para mim, olha, eu vendi 10 toneladas de plástico no Rio Grande do Norte, eu vou lá pegar meu operador do Rio Grande do Norte, as notas dele de comprovação lá naquele estado e vou vincular a sua empresa. E você vai fazer um investimento que vai ser repassado para esse operador de lá, né? Então, tem direito a usar o selo Eu Reciclo todas as empresas que cumprem, através da nossa solução, a política nacional. E o que é o selo? O selo é uma forma de comunicação aos consumidores do que você está fazendo, do que a empresa está fazendo em relação à reciclagem, em relação à logística reversa. Então, além de ser uma questão de comprovação, né, e segurança jurídica, como eu falei, está todo mundo exposto em qualquer um desses estados, então você está, de uma forma, atendendo a questão jurídica e de uma forma se valorizando muito em relação aos consumidores, que eles vão ver, olha, realmente essa empresa está tendo uma ação sobre isso. A gente tem uma série de estudos já que mostram a necessidade, como os consumidores são mais conscientes, como essa cobrança acontece. E mesmo que o seu consumidor específico não cobre de você, quando você faz uma ação dessa, você se valoriza ainda mais, né? Então, você faz fidelizar, porque de repente chega uma marca concorrente muito parecida e o cara vê que ele tem uma ação de sustentabilidade, né, voltada para a sustentabilidade, às vezes ele vai preferir. Isso tem acontecido bastante. Então, questões de sustentabilidade, aí agora voltada agora para a questão de embalagem, elas são simplesmente, não é um a mais, né? Tem empresa que ainda acha que essas questões são, é para me diferenciar no mercado, mas no momento, né, eu estou com outros problemas, isso não pode ser prioridade. Está errado. Né? Na realidade, não é um a mais, é uma necessidade, tanto jurídica, tanto em relação à sua imagem que você está passando para os consumidores sobre essa questão. É um impacto ambiental tremendo, impacto socioambiental. Então, eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo, e aí não só, né, tem muita gente que tem dificuldade em aprovar com diretoria, né, e presidente. Meu presidente nunca vai aprovar isso, meu presidente não sabe o que você está falando. Então, é justamente esse o ponto, né?
cabe, a gente vê que cada vez mais a nova geração está tomando os principais cargos aí, principalmente sustentabilidade nas empresas, um monte de coisa. E são essas pessoas que têm que puxar isso nas empresas. Os presidentes que são mais velhos e nunca ouviram falar nisso, essas pessoas têm que comprar a ideia, que acreditam de verdade na necessidade, comprar a ideia e mostrar que existe um caminho viável, que não é um bicho de 7 cabeças, não é tão complexo, não é tão caro quanto parece, que o orçamento cabe. Então, se essas pessoas não comprarem a ideia, fica muito difícil. A gente precisa de todos realmente engajados nesse processo. Vocês querem me interromper com alguma coisa? Eu estou aqui, falei, vou sair disparando. Eu tenho mais uma pergunta com relação ao processo. Você falou da escolha das operadoras de triagem. Quem faz a coleta são elas também? Quem faz a coleta? Excelente pergunta mais uma vez, tá, Mariana? No Brasil, a gente não tem um padrão definido, é uma bagunça, né? Então, tem 1000 casos. Tem casos que o catador faz a coleta, ele manda para uma cooperativa, tem casos que o catador faz a coleta e manda para um intermediário que vende para um outro intermediário que vai juntar um volume e vender para um reciclador. Tem casos que a coleta de municípios que têm coleta seletiva e isso é enviado para uma cooperativa da comunidade. Tem casos como o Rio que praticamente nada vai para a cooperativa, né? Que no Rio a Conlurb tudo ela manda para o aterro, ela recebe por tonelada que ela coloca no aterro. Então, para ela não tem incentivo ela mandar para uma cooperativa, ou seja, tudo vai ser simplesmente vai para o aterro. Acabou. E aí os catadores vão para o aterro pegar para levar para as... Alguns catadores vão para o aterro fazer isso, ou vão para o lixão, que é pior ainda fazer isso. Então, a gente tem 1000 cenários, e a gente tem cooperativas que elas têm que ter um caminhão próprio. Imagina, já não se paga a atividade delas, elas têm que comprar um caminhão para elas irem lá pedir, pelo amor de Deus, ou pagar para condomínios. O meu condomínio no Rio, por exemplo, ele recebe. Então, a cooperativa ela paga o meu condomínio para poder pegar os materiais. Entendeu? Então, é muito ruim, assim, não é viável como um todo, sabe? A gente vê, é uma bagunça, mas uma coisa é muito clara, a gente precisa que as indústrias, que as empresas se responsabilizem e ajudem nesse processo. Não fiquem só esperando o governo, só esperando o consumidor falar ou não falar, todo mundo precisa fazer. Né? E os consumidores... Eu conhecendo uma cooperativa, eu posso indicar também vocês para... Super, super. Aí a gente vai uma na conversar. nossa cidade, que é para onde a gente manda nosso lixo. Eu não sei se elas já conhecem o Eu Reciclo, eu vou indicar. Super, a gente conversa e fala quais são os critérios lá e como é que acompanha. Eu acho que é isso que a gente tem que fortalecer. Tem um outro projeto muito legal lá do Cata Aqui também, que é com catadores, que sempre conectando catadores a alguns condomínios. Tem um monte de coisa legal que a gente precisa somar aí para evoluir com a reciclagem. Então, é muito importante dizer, né, que a gente fala que a gente está vendendo. Claro que eu estou vendendo, mas o maior objetivo nosso é que todas as empresas entendam, as pessoas entendam a importância delas nisso tudo e escolham um programa, que não seja o programa do Eu Reciclo, mas que primeiro elas têm que entender que elas precisam fazer alguma coisa. E depois elas podem comparar, existem diversos programas. Eu, óbvio, estou aqui explicando a minha parte, porque é o que eu garanto. Eu sei do rastreamento, eu sei da seriedade, eu sei da segurança jurídica, eu sei que o preço é economicamente viável, um monte de coisa, e eu fico super à disposição para esclarecer outros pontos, fazer reuniões. O que é importante é a gente não desistir, porque eu vejo muita gente, né, responsável pela área de qualidade, tudo não sei o que fala assim, eu nunca vou conseguir aprovar aqui dentro, não leva à frente. Então a gente está aqui para dar todo o suporte, para esclarecer todos os pontos e contando com o apoio da associação também para fazer reunião em conjunto e tal, para a gente montar a estratégia juntos, sabe? Para que isso se desenvolva e a gente possa... O grande objetivo é a gente aumentar a taxa de reciclagem no Brasil. Né? Fazer com que extraia menos recursos e fazer com que a poluição seja menor. Só tem benefícios, né? Mas a gente precisa da colaboração de todo mundo. A Gabriela, que está vendo a gente, está perguntando se ela tem que... eu sempre terei que pensar, então, na compensação pelo estado de destino. Exatamente. Em São Paulo, ela vai ter que passar quanto vendeu em cada estado. É isso, né? Perfeito. Exatamente. Porque, entendeu? Porque aí, na verdade, o custo que aquele estado vai ter das embalagens que estão indo para lá. Não importa de onde veio, importa onde foi parar, né? A logística reversa ali é da cidade do estado de destino, entendeu? E aí a gente vai fazer essa compensação em cada um desses estados. É o único trabalho que a gente precisa de vocês. Então, mesmo que não saibam, não sei ainda se realmente eu vou ser cobrado, eu não sei se meu presidente vai aceitar. Não importa. Primeiro ponto.
entende qual é a quantidade de embalagem que você está gerando, entende qual é o orçamento, analisa risco, benefício, um monte de coisa, sabe? Então, esse é o ponto de partida. É saber, é exatamente esse o ponto, tá, Gabriela? Entender o quanto você está vendendo por estado. Esse controle você precisa ter. Lucas, Tá? eu queria que você comentasse um pouco a respeito de quando vocês entram em contato com a empresa, qual é o processo todo, passo a passo, até o dia, vamos dizer assim, do leilão. Como que é tudo elaborado? Tá. O passo a passo, na verdade, é muito. Eu só vou explicar um pouco a diferença de São Paulo para o resto do Brasil, né? Já que você falou na questão do leilão. Então, o que acontece? Em São Paulo, a única diferença para os outros estados é que existe um modelo de leilão. O leilão, de forma simplificada, ele é a definição do preço final por tonelada que a empresa vai pagar. É isso que é o leilão, tá? O leilão, há uma disputa entre as cooperativas e operadores de reciclagem pela venda desses créditos para as empresas. Então, esse preço ele tende a cair, né? A ideia do leilão é você ter um preço de mercado, né? Você tem oferta e demanda por crédito de reciclagem, né? A demanda é o que as empresas precisam comprar, a oferta é que os operadores querem vender de créditos para ter esse benefício a mais. Então, na verdade, é para você conseguir o melhor preço possível. Então, só para dar uma ideia, nos leilões, por exemplo, teve um na semana passada. Então, esse leilão, o preço do papel foi R$ 40 a tonelada, né? Então, é isso que a gente está falando. Então, se você gerou um mundo de papel no ano, que é 10 mil, são 10 toneladas, a sua meta seria 2,2 toneladas. E aí você está falando de R$ 40 a tonelada, o que você vai pagar é R$ 90. É R$ 90 para compensação de um ano inteiro. Então, por isso que eu digo, é muito importante entender qual é o volume. A primeira coisa é você entender quanto que você está gerando. Então, em São Paulo, existe essa condição diferenciada. E só quem pode participar dessas concorrências, desses leilões, são empresas que fazem parte, que estão associadas a uma das entidades de classe signatárias do sistema. O Sindmilho é uma dessas entidades. São 58 hoje, de diversos segmentos. Então, todos os associados do Sindmilho têm esse diferencial, né, para a questão de São Paulo, que o preço é muito mais em conta. Realmente é flagrante, assim, é impactante essa questão. Os outros estados, né, que têm menos oferta do que São Paulo e não existe um processo de leilão, não é mais caro, mas não é nada de outro mundo, entendeu? E ainda por fazer parte do Sindmilho, devido à parceria um pouco que a gente tem, vocês conseguem também preços especiais para cumprimento da política nacional em todo o Brasil. Ou se quiser cumprir em um estado específico, que é o estado que você está, porque quer começar por ali, ou é um estado que já botou uma regulamentação mais clara, tipo Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná. Então, é possível fazer isso tudo. Só tem que ficar atento numa questão. O selo em si e o atendimento deveria ser nacional. Para você ter o selo, você precisa fazer em todos os estados que você vende, né? E como eu falei, se você não está fazendo em algum estado, você está sofrendo alguma exposição jurídica. Então, é importante as empresas tentarem fazer a nível nacional mesmo essa compensação. Tá? Me ajuda, Ana Paula, você está me ajudando muito. Se eu esqueci alguma coisa, porque eu não te assumo. Olha, eu tenho uma coisa para falar. Eu vou até rever, depois da sua palestra, vou até rever e ver se a gente aumenta a quantidade Legal. de reciclagem na nossa indústria. Bacana. Não sei qual, mas tem algum. Eu lembro que tem algum benefício, né? Quanto mais você recicla, tem algum benefício daí o reciclo? Você pode falar? Posso. Então, na realidade, o mínimo, né, para ter o selo é fazer 22%, mas tem empresa que faz 50%, tem empresa que faz 100%, tem empresa que faz 200%. Por quê? Porque quanto mais você está fazendo ali no fundo, mais você está investindo na cadeia, e está sendo fundamental, sabe? Quanto mais fizer, melhor. Quanto mais a empresa pode fazer. Então, o que a gente concede? Além de ter o selo e você poder usar nas embalagens, né, e já ser uma propaganda, né, na verdade, de que você está tomando uma ação necessária para aquele assunto, tem uma outra série de benefícios, né, que você tem. Existem posts exclusivos, existem vídeos que a gente faz, visitas a cooperativas, campanhas exclusivas, às vezes num ponto de venda. Então, dependendo do nível de compensação, você tem mais benefícios desse. Eu não vou falar um a um aqui, mas depois, Mariana, eu te passo assim, e qualquer outra pessoa que se interessar, porque realmente você tem muito mais benefícios, né, nessas questões, que a gente tem uma equipe de marketing super preparada e a Eu Reciclo, além de ter essa solução, né, e fazer as empresas cumprirem legislação e tudo mais, a gente tem uma
uma questão muito grande de ser uma referência no setor de comunicação, de explicação do que é reciclagem, quem são os agentes, esclarecimento de todos esses assuntos para todo mundo. Então, o que é reciclável, o que não é? Como é que é no meu município? Quais são as marcas que fazem alguma coisa? O que eu posso fazer na minha casa? Assim, em geral. Então, a gente trata muito de temas voltados à reciclagem, mas também à sustentabilidade como um todo. Então, a gente está no LinkedIn, no Instagram, são quase 200 mil seguidores. Instagram é bastante coisa, interações diárias de, cara, às vezes mais de 100 mil pessoas, né? A gente promoveu, semana passada, a Semana do Meio Ambiente, com uma série de webinars super importantes, esclarecedores. Eu mesmo aprendi muito. Então, a gente é muito engajado nessa coisa com o consumidor também, e as empresas podem usar isso como um prêmio, além de estar cumprindo uma legislação, atendendo uma questão de consciência, ainda pode comunicar e, de certo modo, aumentar suas vendas, aumentar a fidelização de clientes que vão usar aquela marca. Então, muito legal você ter falado isso, Mariana. Obrigado. Imagina, acho que tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Gabriela Fidman, de novo. Ela quer saber sobre as documentações que a empresa deve reter depois dos leilões no caso de uma fiscalização. Perfeita pergunta, Gabriela. É o seguinte, toda empresa que cumpre a meta de São Paulo através desse sistema, né, que eu falei que o Sindmilho faz parte, que a gente é o certificador em São Paulo, que tem esse termo de compromisso com a CETESB e tudo mais, a gente já reporta direto para a CETESB. Inclusive, a nossa plataforma é conectada com a CETESB, tudo que a gente apresenta relatórios mensais e anual com todas as empresas que estão cumprindo a meta no estado de São Paulo. Então, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. A gente emite um certificado, que a gente chama de CRE, Certificado de Reciclagem de Embalagem, que diz exatamente o quanto você fez naquele estado, o que foi feito de qual cooperativa, é totalmente rastreável e oficializado perante a CETESB. Né? Então, você, a princípio, não precisa fazer nada. Se ela vier te perguntar, né, porque você está num processo de licenciamento ambiental ou alguma coisa, aí você só apresenta o CRE, é só isso. É muito, muito básico. Mas a gente já reporta diretamente e eles já fizeram auditoria no nosso sistema, é tudo já completamente organizado. Não tem, o único trabalho de vocês é entender o quanto vocês vendem de embalagem. Só isso. Aí vocês verificam em relação à quantidade de embalagens, vocês que fazem o cálculo, como que é isso? Tá. Então, boa pergunta também. O nosso trabalho é muito mais em relação aos operadores e às cooperativas. A nossa auditoria, a nossa homologação é para garantir aquele lastro, fazer aquele rastreamento do que realmente aconteceu. Essas informações são autodeclaradas pelas empresas. Então, o que a empresa falar é o que está valendo. É claro que a gente dá um suporte, fala assim, olha, eu tenho outras referências, tem mais de 2.000 empresas, né? Referências de peso de embalagem. Eu vou falar, olha, isso aqui não está fazendo muito sentido. Né? Você quer rever esse cálculo? Né? Então, a gente dá um suporte. Se quiser abrir a planilha para a gente vai e trabalha junto. Mas, no fundo, a responsabilidade é da empresa. Ela falou, olha, eu estou declarando isso, é como se fosse um imposto de renda. Você declara quanto você quiser, mas depois você pode sofrer consequências. Né? E a gente não está eximindo vocês das consequências. A gente está ajudando, mas, cara, você falou que é isso, é isso. Né? Se algum órgão vier depois questionar, você tem que ter documentação para mostrar. Né? É claro que não vão encrencar com questões de meia tonelada nem nada, mas tem que ser o mais assertivo possível nessa questão. E aí é muito importante que nem a associação ela tenha acesso a esses dados. Né? Esses dados são sensíveis, até mesmo porque, por exemplo, aqui no caso do Sindmilho, a Mariana, que é de uma empresa, ela agora, né, é responsável pela associação. Imagina ela ter as informações de embalagem de todos os outros que são competidores dela muitas vezes. Não pode ter. Então, eles não têm, a associação não tem acesso a nada. Só eu reciclo, recebe os dados. A gente, inclusive, assina termos de confidencialidade, se necessário, e tudo mais. Entendeu? Importante esclarecer isso também. O sindicato é apenas o intermediário entre um e o outro. É isso a função do sindicato. Exato. A gente está apresentando vocês porque, enfim, acho que o trabalho é bem confiável e agora, enfim, conhecendo mais, acho que dá para abraçar mesmo e recomendar, até porque hoje eu não conheço muitas outras empresas, né? Não sei quantos concorrentes vocês já têm, mas foi interessante vocês já tomar essa iniciativa de entrar em contato com a Fiesp e com ela que entrou em contato com a gente, na verdade, né? Foi? Porque ela viu que a gente que fazia o negócio acontecer, a gente trouxe essa ideia para cá, né, que a gente não criou essa ideia, isso é uma coisa que já vinha da Europa, mas a gente adaptou as questões do Brasil, mas
sem dúvida, a gente tem um sistema mais robusto para o rastreamento da cadeia. Existem já concorrentes, não sei avaliar ao fundo cada concorrente, mas o que eu sei é que a gente apresenta toda a segurança jurídica em um processo muito, muito rastreável, confiável e transparente, né? Então, eu acho válido, assim, a empresa que quiser comparar com outras coisas e tal, é só importante ir um pouco a fundo, porque falar assim para fora é muito fácil. Mas quais são as comprovações? E uma comprovação forte que a gente tem é já ter passado, sofrer uma auditoria da Ernst Young e já ter passado pela auditoria da CETESB e do órgão do Mato Grosso do Sul, que foram os principais a começarem a cobrar. Então, isso já dá uma credibilidade muito grande para a gente. Então, é só importante verificar alguns aspectos nesse sentido. E uma segurança para as empresas, né? Que as empresas se sentem seguras, né? Porque vocês têm um nome a zelar, tem tudo rastreado, tudo comprovado, então isso fica mais fácil para eles estarem seguindo, né, o serviço de vocês. Super. Não, e para a gente é super importante ter concorrentes e para a gente também melhorar nossos processos e a gente quer que a coisa aconteça como um todo. Esse é o nosso maior objetivo, entendeu? Então esse acho que é o ponto de partida. A gente não está aqui, não vou querer queimar o concorrente aqui ou não. A gente quer que a coisa aconteça de verdade. Então só peço cuidado para as empresas analisarem que assim como tudo que a gente vê de mercado tem coisas mal feitas, tem coisas que não tem tanto cuidado. Então só tem que analisar com uma certa profundidade. Esse é o ponto. Pessoal, acho que já chegamos aqui mais de uma hora. Se alguém tem mais alguma dúvida, que eu não sei, me ajuda. Não sei se a Ana está aí. Ana, tá aí, eu falei tudo. Me ajuda a lembrar, que é muito assunto. Acho que cobriu bem o que você, enfim, ficou à disposição também, o que vocês precisarem. Eu vou entrar em contato para pedir mais material e conhecer melhor. E também, Ana Paula, vamos mandar individualmente, né, para os empresários do sindicato. Eu acho que essa conversa foi bem esclarecedora. Bom, fico feliz. Com certeza a gente vai mandar sim. É só eles passarem e a gente encaminha para todos. Até mesmo os filiados tomarem conhecimento sobre como é feito tudo, né? A gente manda, eu mando um resumo também, bem legal, vou mandar um resumo e a gravação. E aí a gente, por favor, gente, fica total à disposição a nossa equipe lá para esclarecer tanto com o Sindimilho, para vocês ou qualquer empresa, marcar uma reunião específica, está super disposto. Às vezes é muito legal para esclarecer ainda mais. Esse é um assunto que às vezes parece que a gente entendeu, mas cada vez que a gente fala, a gente entende um pouco mais. Até a gente mesmo, que é especialista no assunto, né, vai aprendendo. Então é importante, não é ignorância falar, putz, não entendi direito, o que é o crédito. Cara, normal. Realmente é assim mesmo, faz parte. A gente vai trabalhando para melhorar o discurso, mas vamos ver. Gente, muito obrigada, isso, então. Muito obrigada, Lucas. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Continue. Obrigado a vocês. Parabéns. Parabéns para você, Mariana, por já estar com a gente desde há 3 anos, acreditando no projeto e já tomando essa responsabilidade. É muito legal. Ficamos muito... Legal. O planeta agradece. Ficamos à disposição. Obrigado, Ana Carol também, Ana Carolina que fez com a gente, que organizou aí. Obrigado, Ana. E vamos continuar esse projeto aí, que é só mais um início para a gente. Tá? É só um passo aí. Obrigada a todo mundo. Um abraço. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau.